No último final de semana, aconteceu aqui em Rio Verde um evento realizado pelo Impacto Jovem da Igreja Batista Nacional Central, né? A IBNC, a conferência DIPER. E eu estive lá e quero aqui falar um pouco sobre essa conferência, sobre o que aconteceu nessa conferência e dar a minha opinião sobre essa conferência e trazer um pouco de reflexão sobre o tema dessa conferência. Então, vamos lá. A palavra deeper vem de origem inglesa e significa mais profundo. Na minha opinião, foi um título bem propício, bem apropriado, porque trouxe realmente profundidade. E o evento durou ali o dia inteiro, começou ali por volta das 8 da manhã e foi até 11 horas da noite. Tivemos ali um café da manhã abençoado, né? Porque cristão também sente fome, né? Enfim, logo depois começamos ali com muito louvor, muita palavra, e tanto é que eu só fui me sentir cansado e exausto fisicamente depois que eu saí daquele lugar. Porque enquanto eu estive ali recebendo louvor, recebendo a palavra, o meu cansaço não me impedia de adorar a Deus ali, mas quando eu saí dali, que acabou aquele momento ali, que o cansaço veio. Então, enquanto eu estive ali, Deus me sustentou. Então, tivemos ali no louvor, já de início, o cantor Alan Souza, que trouxe canções abençoadas, canções inspiradoras, canções que particularmente eu gosto, né, como Ele Vem, do Gabriel Guedes, Tuas Águas, da Júlia Vitória, Eli Soares, enfim, teve canções abençoadas ali que envolveu quem estava ali naquele lugar, porque a missão de um ministro de louvor é exatamente essa, envolver o povo e trazer o povo para a adoração a Deus. Então ele fez isso com muita propriedade, foi muito legal, foi muito bacana, e que Deus continue abençoando a vida do Alan. Logo depois veio ali o primeiro momento da palavra, né, com o Fabrício Gavazzi, que nos trouxe um momento ali de reflexão sobre Ezequiel 47, que era o tema, né, da conferência, né, mais profundo. E ele trouxe reflexão sobre as águas profundas, sobre as águas purificadoras. Então, no tempo em que ele esteve ali ministrando, ele falou muito sobre ansiedade, falou muito sobre depressão, falou muito sobre buscarmos mais a Deus. Então, muitas vezes, o que falta na nossa vida é nos desconectar das coisas do mundo e nos conectar em Deus. Então, Ezequiel 47 fala que precisamos sim seguir um passo a mais, porque ele conta a história, né, de Ezequiel tendo a visão onde estaria ele sendo medido de 1.000 côvados, e a cada 1.000 côvados medido dava uma avançada, uma aprofundada, nos mostrando que cada vez mais que nós buscamos conhecer o terreno, cada vez mais que nós buscamos conhecer o território em que nós estamos pisando, em outras palavras, cada vez mais que nós busquemos conhecer a palavra de Deus, nós nos aprofundamos mais e mais na presença de Deus, porque quem conhece a profundidade não se contenta mais em viver no raso. Então, muitas vezes, o que nos impede de nos aprofundar são as coisas deste mundo. Então, precisamos nos desligar desse mundo e nos aprofundar. Porque uma vez buscando a profundidade, uma vez conhecendo os mistérios profundos de Deus, nós jamais vamos nos contentar com a rasa, com aquilo que é raso, com aquilo que é superficial. Porque nós vamos estar na profundidade, vamos estar cada vez mais perto da presença de Deus. E logo depois tivemos uma pausa ali por volta do meio-dia para descansar um pouco, né? E logo depois teve o seu retorno ali por volta das 2 e pouco da tarde, já com algo ali chamado painel. Começamos ali com painel. Estava ali na programação, anunciaram ali na programação que teria o painel, e eu nem sabia o que significava isso, o que era o painel, o que eles estavam armando ali. Mas quando eu cheguei ali, painel é basicamente os pastores sentados ali no púlpito, dialogando e debatendo ali no bom sentido, né?
debatendo, conversando sobre temas relacionados ao Evangelho e respondendo perguntas daquelas pessoas que tinham alguma pergunta para fazer. O que eu achei muito bacana, foi uma sacada muito massa, uma sacada muito inteligente, porque isso envolveu ali também as pessoas que estavam assistindo, porque elas poderiam participar. Então é uma coisa muito bacana poder entreter, poder envolver, né? Então foi uma coisa muito legal o painel, que foi legal, foi bacana e foi tremendo, né? Teve o nosso momento de descontração, podemos rir, podemos nos descontrair um pouco, dar um pouco de risada, porque na presença de Deus nós também temos que rir, né? Às vezes nós achamos que cristão tem que ser aquele cara sério, cara fechado, mas não. A palavra do Senhor nos diz que a alegria do Senhor era a nossa força. Então, se Deus está feliz conosco, nós também temos que estar felizes. Cristão, ele tem motivo de sobra para estar feliz. Cristão, ele tem muitos motivos para estar alegre na presença de Deus. Então, temos que rir sim, temos que nos alegrar. Claro que temos que ter respeito à palavra de Deus, mas isso não quer dizer que nós temos que ser aqueles caras sérios e de cara fechada, não. Então, tivemos ali um painel com os pastores, foi muito abençoado, foi muito tremendo, e essa é uma das partes que eu mais gostei. E logo depois tivemos o segundo momento do louvor, né, com a equipe Zion, né? Tivemos ali o segundo momento de louvor com a equipe Zion, que cumpriu o seu ministério com perfeição, né? Envolvendo as pessoas em adoração, trazendo a adoração a Deus, né? Porque, como eu já disse, essa é a função de um ministro, né? Ministrar, né? Fazer as pessoas sentirem a presença de Deus, envolverem as pessoas na presença de Deus, né? Apesar de que não adianta muita coisa, o ministro está lá fazendo de tudo para chamar a atenção das pessoas para a presença de Deus, para a palavra de Deus, e as pessoas estarem lá distraídas, né? Então, o ministro de louvor tem que envolver, mas quem está ali ouvindo tem que querer se envolver e estar na mesma sintonia. Então, a banda Zion, a equipe Zion ali, cumpriu isso com muita perfeição. Foram hinos abençoados, hinos inspiradores e sem comentários. Logo depois tivemos a segunda parte do louvor, a segunda parte da palavra, né, que teve ali com a responsabilidade de ministrar Johnny Hennig, né, que trouxe uma palavra ali abençoada, que falava muito sobre a vida de Daniel, né, e tinha como tema esta palavra identidade, porque foi uma palavra tremenda. Ele deu testemunhos, pregou em cima do texto de Daniel, e foi muito tremendo, sem comentários, porque muitas vezes nós precisamos ouvir essas coisas para poder nos despertarmos para a nossa realidade, porque na medida que o tempo vai passando, nós vamos nos esquecendo qual é a nossa identidade, para que nós estamos neste mundo. Então, ele trouxe uma reflexão sobre identidade, né? Então nós temos uma identidade em Cristo, nós temos uma responsabilidade a cumprir, né? E aquilo que Deus nos entregou é para ser usado para a obra dele, né? A Bíblia nos conta, lá no livro de Daniel mesmo, que Deus matou um rei da Babilônia porque saqueou Jerusalém, pegou os utensílios da igreja e foi depositar nos pés dos ídolos. Então Deus matou esse rei. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que Deus entrega nas nossas mãos, nós usarmos para servir coisas mundanas, nós usarmos para fazer aquilo que não se deve fazer. Então, se Deus nos entregou algo, é para nós usarmos em propósito da obra dele. Então foi uma palavra muito abençoada, acompanhada de um testemunho também muito abençoado, né? Então ele falou algo ali que eu até me identifiquei, sabe? Porque o meu sonho é ter um filho. Ele deu ali o testemunho sobre o filho dele, que Deus já havia falado que ele teria um filho e que o filho dele seria profeta e tal. E eu via testemunho de pessoas falando isso, que Deus já revelava o filho para a pessoa antes daquela pessoa ter filhos. E falava que aquela pessoa seria um servo dele, que teria um chamado específico para ele. Então eu sonho muito com isso, em Deus me dar um filho e aquele filho eu cuidar dele para que ele lá na frente cumpra o chamado dele, o ministério dele. Então eu me identifiquei com o testemunho do Johnny, né? E eu sonho em um dia eu poder segurar os meus filhos no braço e falar: eu vou cuidar de você até que você cresça e possa cumprir o chamado de Deus na sua vida. E eu, sem palavras quanto a isso. Teve a palavra ministrada também no texto de Daniel, foi muito tremenda, foi muito abençoada. Então, sem comentários, vamos para frente.
Logo depois tivemos a segunda pausa, né? Foi aí que, infelizmente, eu tive que ir embora, porque eu tinha Santa Ceia na minha igreja, então eu estive lá durante a parte da manhã, a parte da tarde, mas à noite eu não pude ficar. Mas ouvi dizer que foi tremendo, foi abençoado, eu vi as fotos, eu vi os vídeos, eu vi, enfim, e eu ouvi comentário de que foi tremendo ali, foi... Infelizmente eu não pude estar. Eu queria muito ter ficado até o final, né? Foi cansativo? Foi cansativo, mas é um cansaço bom, sabe? Fala assim, eu consegui chegar até aqui, eu consegui ir até o final, sabe? Eu saí de lá cansado, mas foi um cansaço que valeu a pena. Eu gostaria de ter concluído ali até as 11 da noite e ter encerrado ali dentro, mas eu tive Santa Ceia, né? Então... eu tive que ir embora mais cedo, mas eu ouvi dizer que foi tremendo. O louvor ficou ali por conta da banda Manaim, né, que foi responsável ali pelo louvor, por envolver o povo em adoração. E logo depois tivemos o findar da palavra com Fabrício Gavazzi, que pregou ali também, que ministrou e encerrou essa conferência, né. E agora eu quero falar um pouco sobre deeper, sobre o significado dessa palavra. E por que eu queria falar sobre isso também? Eu queria falar o significado da palavra e queria falar por que eu queria falar. Enfim, é um trava-língua. Essa palavra deeper, né, depois eu fui estudar um pouco sobre ela, né, que significa mais profundo. Ela me trouxe muita reflexão sobre a palavra de Deus. Por quê? Porque quando eu me converti, eu buscava cada vez mais, sabe, mergulhar mais profundo na palavra de Deus, mergulhar mais fundo nos mistérios de Deus, sabe? Só que no decorrer do tempo a gente acaba esfriando, a gente acaba voltando a natureza carnal que a gente tinha, acaba ressuscitando aquele velho homem e acabamos nos acomodando. Então, o que essa palavra me trouxe de reflexão para a minha vida foi que eu precisava buscar mais, que eu precisava despertar, que eu precisava voltar a ter aquela sede de ir mais profundo nas águas do Espírito Santo, no rio da vida, né? E eu me lembro que quando eu me converti há quase 10 anos atrás, poucos meses de convertido, eu havia tido um sonho, né? E eu sonhava que eu estava numa floresta e sentado numa cadeira de rodas, na época que eu ainda nem sentava, porque muita gente não sabe disso, mas quando eu fiquei sem andar, eu passei 4 anos só deitado na cama. Eu não sentava para nada, 4 anos só deitado. Até para tomar banho, eu tomava banho deitado. Então eu ficava o tempo todo deitado. E quando eu me converti, eu ainda não sentava, né? Eu ia para a igreja deitado no banco de trás do carro do pastor e depois chegava lá na igreja, eu ficava deitado numa cama dentro da igreja, então eu não sentava. Eu fiquei 6 meses indo para a igreja deitado, né? E durante esse processo, eu tive um sonho, nos meus primeiros meses de convertido. Eu sonhei que eu estava na floresta e que eu estava sentado numa cadeira. Nessa época eu não sentava. Então, mas eu sonhei que eu estava sentado. E eu via um rio na minha frente, né? 3 metros de distância de mim, tinha um rio, né? E uma cachoeira ali e tal. E eu via meu pastor me chamando. Meu pastor, que me pastoreava na época, ele me chamava para levantar e ir até aquele rio. E eu era muito estressado naquela época, né? Hoje eu ainda sou, mas um pouco menos. Eu era muito estressado naquela época, então eu ficava irritado com o pastor, porque ele sabia que eu não andava e estava me chamando para ir até ele. E de tanto ele insistir, eu acabei levantando da cadeira e fui até o pastor, sabe? Até o meu pastor que estava na beirada do barranco. Só que quando eu levanto da cadeira, eu não consigo esticar as pernas, não consigo esticar os braços, eu fico ali imóvel, ali agachado. Então, do jeito que eu estava ali agachado, eu fui andando, arrastando até chegar na beirada do barranco. Aí quando eu chego na beirada do barranco, meu pastor some. Então eu escuto uma voz falar no meu ouvido, pula, né, dentro da cachoeira, dentro do rio ali. Essa voz no meu ouvido ficava falando para me pular. E eu fui e obedeci, eu fui lá e pulei. E eu mergulhei dentro daquele rio, sabe? E a sensação que eu tinha era que eu estava mergulhado de verdade naquele rio. Sabe, foi impressionante, porque eu só tive noção de que era um sonho depois que eu acordei, porque parecia tudo tão real, sabe? Enfim, aí eu fui e mergulhei naquele rio,
do jeito que eu estava, atrofiado, sem conseguir me mexer, sem conseguir esticar as pernas, sabe? Eu pulei naquele rio. E quando eu saí com a cabeça para fora do rio, eu já estava curado. E então o Espírito Santo, que eu creio, e essa mesma voz que tinha falado no meu ouvido para pular dentro do rio, ele me mostrou um versículo, que era João 3,14, né? Que na época eu não tinha muito conhecimento da Bíblia, aí eu acordei, sabe? Me mostrou esse versículo assim que eu saí da cachoeira, do rio, e eu acordei. Só que não me falou o que estava escrito, só me mostrou João 3,14. Aí eu fui, anotei no meu celular para quando amanhecesse o dia, porque estava de madrugada, eu não esquecesse e fosse lá e verificava, né? Só que aí quando amanheceu o dia, eu abri a Bíblia e fui lá, João 3,14, que estava escrito: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então Deus estava falando para mim, através daquele sonho, que o Filho do Homem precisava ser levantado na minha vida e que eu precisava mergulhar fundo na presença de Deus, que eu precisava ir mais fundo na presença de Deus e que quando eu fosse mais fundo eu experimentaria os seus milagres. Então Deus me deu muitos milagres nesses 10 anos até hoje e eu creio também que muitos milagres ainda virão. E essa conferência, e já faz aproximadamente 10 anos que eu tive esse sonho. Então, no decorrer da caminhada da gente, a gente acaba desanimando, acaba esfriando. Então, Deus usa uma situação para nos falar que Ele não se esqueceu daquilo que Ele prometeu. Então, nós devemos nos aprofundar, devemos buscar. E que nós não devemos nos limitar e nem nos conter diante da circunstância, porque muitas vezes a circunstância vai ser contra, mas um avião, para decolar, ele precisa ter um vento contrário. Então, nesses 10 anos, Deus me amadureceu, Deus me fortaleceu, só que teve um lado meu que acabou desanimando, que acabou esfriando. Vira e mexe, esse lado tenta despertar e tenta dominar aquele lado meu que acredita, aquele lado meu que quer perseverar. Então Deus nos fala para a gente ir mais fundo, para nós nos aprofundarmos nos mistérios dele, porque ele tem muitas bênçãos para nos entregar, mas que para isso ele quer ter intimidade primeiro conosco, porque antes de conhecer os milagres de Deus, nós precisamos conhecer primeiro o dono do milagre. Antes de conhecer as bênçãos, temos que conhecer o dono da bênção. Então temos que adorar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer. Então quando nós começarmos a buscar a face de Deus, então Ele nos mostrará as suas mãos para nos abençoar. Então que Deus abençoe toda a equipe que trabalhou nessa conferência, né? Muitas pessoas criticam, muitas pessoas gostam de apontar o dedo, né? Gostam de... Simplesmente são as pessoas que menos fazem, né? Porque elas gostam mesmo de criticar. Criticam pelos valores cobrados, criticam pelo tempo, criticam pela quantidade, por ter sido o dia inteiro. Enfim, as pessoas estão ali para poder criticar, mas nem Jesus foi a maioria, né? Então até Jesus, que era perfeito, foi criticado, quem dirá nós. Então as pessoas que criticam, elas não buscam conhecer. As pessoas que criticam, elas não buscam se informar, né? E ver a intenção, né, daquele projeto. Porque muitas pessoas, elas fazem esse tipo de projeto, nem são todas, e também talvez nem seja a maioria. Nós é que gostamos muito de generalizar, né? Mas tem muitas pessoas que fazem esses projetos, mas que não é no intuito de trazer as pessoas para a presença de Deus, não é no intuito de fazer as pessoas irem mais fundo na presença de Deus, mas simplesmente para arrecadar valores. E eu acredito sinceramente do fundo do meu coração que toda a equipe do Impacto Jovem esteve ali com a intenção de nos trazer a profundidade dos mistérios de Deus. Então que Deus continue abençoando o pastor Marcondes, que se empenhou nesse projeto, que Deus continue abençoando toda a equipe que esteve com ele nesse projeto, porque não é fácil, né? Você desanima, porque o ser humano ele é assim mesmo, às vezes ele está animado, às vezes ele não está animado, e na hora que você mais precisa de apoio, é a hora que você menos tem apoio, mas quando nós perseveramos, Deus nos honra. Então o que aconteceu agora é resultado de muito esforço que ele teve lá atrás, né? Porque nós plantamos com lágrimas, mas nós colhemos com alegria. Então ele tem colhido frutos daquilo que ele plantou lá atrás. E que Deus continue abençoando a todos e que nós possamos todos os dias mergulhar mais fundo na presença de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e até mais.